Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios, resolver algumas integrais utilizando substituições trigonométricas. Então, antes de mais nada, a gente vai revisar aquelas identidades que a gente precisa para isso. Então, se a gente não se lembra, a gente sempre começa com aquela identidade mais conhecida, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, essa identidade aqui. A partir daqui a gente pode dividir toda essa identidade por cosseno ao quadrado de x. Então a gente vai ter isso daqui. E aí daqui a gente tira então aquela outra identidade que é, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. É a mesma coisa que tangente ao quadrado de x. Aqui cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de x. Tá? Então daqui a gente tira aquelas três identidades. Aqui eu posso passar o seno ou cosseno lá para o outro lado, tá? Olhando a identidade original aqui. Então eu tenho que seno ao quadrado, passando o seno lá para o outro lado. Então eu tenho 1 menos seno ao quadrado de x é igual a cosseno ao quadrado de x. Aqui eu tenho tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x, e se eu passar esse 1 aqui para esse lado, eu tenho secante ao quadrado de x menos 1 igual a tangente ao quadrado de x, tá? Então, essas aqui são as três identidades que a gente vai utilizar para fazer as substituições trigonométricas. Então, eu vou apagar isso daqui e vou colocar isso daqui aqui no cantinho, tá? Então, voltando aqui para essa integral, tá? A ideia, então, é resolver essa integral utilizando uma substituição trigonométrica. Então, essas substituições, elas são utilizadas para eliminar raízes, tá? Elas são úteis para eliminar raízes. Claro, a gente pode utilizar substituições em outros casos, mas especialmente para eliminar raízes. Então, qual é que é a ideia aqui? Então, aqui eu tenho 1 mais t ao quadrado, tá? E eu quero, de certa forma, eliminar essa raiz, tá? Então, eu quero reescrever isso daqui como sendo alguma coisa ao quadrado. Então, olhando aqui para essas identidades, tá? Qual identidade que eu vou utilizar, Ou o que eu vou substituir o t aqui, pelo que eu vou substituir esse t de tal forma que eu tenha essa identidade aqui? Bom, aqui eu tenho 1 mais a função, a variável elevada ao quadrado. Se eu olhar aqui nas identidades, eu tenho essa identidade aqui, que é 1 mais a função elevada ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse t por tangente de x. Tá? Porque quando eu faço isso daqui, eu troco o t por tangente. Aqui eu vou ter 1 mais tangente de x ao quadrado, ou tangente ao quadrado de x. E 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado de x. E aí esse secante ao quadrado com essa raiz aqui vão se cancelar depois. Tá? Então essa é a ideia. E aí aqui, se t é igual a tangente, então o meu dt, a gente precisa para substituir esse carinha aqui, o meu dt vai ser a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x dx. Então, fazendo todas essas substituições, então essa integral aqui é a integral de raiz de 1 mais t ao quadrado, vai ser secante ao quadrado de x, dividido por t. Bom, t é tangente de x, vezes dt, que é isso daqui, que é secante ao quadrado de x dx, tá? Então, aqui, raiz de secante ao quadrado, isso é secante de x, vezes secante ao quadrado de x dx, dividido por tangente de x, tá? E isso daqui eu ainda posso reescrever, em termos de senos e cossenos. Vamos ver o que vai ser. Bom, aqui eu tenho secante ao cubo, então isso é 1 sobre cosseno ao cubo de x, Secante é 1 sobre cosseno, então dá isso daqui. E aqui, tangente é seno sobre cosseno, como está no denominador. Isso é a mesma coisa aqui
é eu multiplicar por cosseno e dividir por seno de x dx, tá? Então isso daqui, na verdade, vai ficar cosseno ao quadrado, né? Então isso daqui é a integral de 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes 1 sobre seno de x dx. E aí isso daqui é a mesma coisa que, bom, 1 sobre cosseno ao quadrado é a minha secante ao quadrado de x e 1 sobre seno é a cossecante de x dx, tá? Então eu cheguei nessa integral aqui, tá? E para resolver essa integral, ela não parece ser uma integral conhecida, né, que a gente saiba de cor. Então a gente vai ter que utilizar tudo que a gente sabe, tá, para tentar resolver essa integral. Então eu posso tentar fazer por substituição, né, sei lá, escolher, bom, primeiro u igual a cossecante de x, tá? Será que eu vou conseguir resolver? Posso também escolher u igual a secante ao quadrado de x. Qualquer uma dessas substituições não vai dar certo, tá? E a gente vai ter que tentar. Uma coisa que eu também tentei fazer é fazer uma integração por partes. Então aqui eu vou ter que escolher o meu u e o meu dv. Tá? E aí eu posso pensar assim, né? Bom, a escolha que eu vou fazer aqui para u, eu já tenho funções trigonométricas, então aquela regrinha Liat não me ajuda. Então como é que eu vou escolher o u? Tá? Lembrando, né, que o u e o meu dv eu vou ter que escolher de tal forma que, bom, depois eu vou precisar calcular du, então eu vou precisar derivar essa função aqui e eu vou precisar integrar esse meu dv. Então eu tenho que saber integrar isso daqui. Então aqui, se eu olhar para cá, secante ao quadrado, bom, eu sei qual é a integral disso. Né? A integral disso é a tangente. Então para o meu dv, eu vou escolher secante ao quadrado de x dx e para o meu u vai ser cossecante de x. Tá? Então, fazendo essa escolha, se u é igual a cossecante, então o meu du vai ser a derivada, né, da função cossecante, né, a derivada de cossecante, que é 1 sobre seno de x. Isso daqui é a regrinha do quociente, derivada da função de cima, 0, vezes a função de baixo, menos derivada da função de baixo, derivada do seno é o cosseno, dividido pela função de baixo ao quadrado, que é isso daqui. Né? Então, isso é menos, isso daqui é, bom, né? Cosseno de x dividido por seno ao quadrado de x dx. E aqui é o meu v, né? Integrando aqui de ambos os lados, integral de secante ao quadrado é tangente de x. Tá? Então, essa integral aqui, né, é igual a u vezes v. Então, isso é tangente de x vezes cossecante de x menos a integral de v, que é tangente de x, vezes du, que é isso daqui. Né? Menos cosseno de x dividido por seno ao quadrado de x dx. Tá? Então, tangente é seno de x sobre cosseno de x. Cossecante é 1 sobre seno de x. Tá? Então, vai simplificar. Aqui, esse menos com esse menos vai ficar mais a integral. E aqui, tangente é seno de x sobre cosseno de x vezes o cosseno dividido por seno ao quadrado de x dx. Tá? Então, depois de fazer essa, né, de aplicar a integração por partes, né, com essas escolhas aqui, eu cheguei nisso daqui, tá? Então eu só vou reescrever, né? Esse seno vai cancelar, então vai ficar 1 sobre cosseno, que é a minha secante, e aqui eu vou ficar com a integral, né? Esse cosseno vai cancelar, esse seno aqui também, eu vou ficar com a integral de 1 sobre seno de x dx. Então é isso que eu preciso calcular agora, né? Eu preciso calcular a integral de 1 sobre seno de x. Então, só copiando aqui. E aí, como é que eu vou calcular essa integral aqui? Tá? A ideia aqui é multiplicar por seno em cima e embaixo. Tá? Então, isso aqui é a integral. Se eu fizer isso, eu vou ficar com seno de x sobre seno ao quadrado de x dx. E aí, bom, qual é que é a ideia disso? É que agora eu posso trocar o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x.
E aí agora pegando só essa integral, né, vai ficar igual a integral de seno de x dx sobre 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aí, aqui eu vou fazer uma substituição. Fazer u igual a cosseno de x. Tá? Então, fazendo isso, o meu du vai ser menos seno de x dx. E aí, essa integral aqui, né, vai ficar igual a integral. Aqui, seno de x dx é igual a menos du. E 1 menos cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos u ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é menos a integral de 1 sobre 1 menos u ao quadrado du. E aí, essa integral aqui agora, né? Agora preciso resolver essa integral aqui. Bom, essa integral é a integral de uma função racional. Né? Se eu olhar em u, isso é uma função racional. Além disso, ela é uma função racional própria, né? Porque o grau do denominador é maior do que o grau do numerador. Então, como é que a gente vai resolver? A gente vai utilizar frações parciais. Então, para utilizar frações parciais, tá? Eu tenho que encontrar aqui os fatores, né, desse meu denominador. Então, 1 menos u ao quadrado, isso é um produto notável, né? Isso é 1 menos u vezes 1 mais u. Tá? Então, aqui eu tenho dois fatores, né, lineares, né, de grau 1. Então, a decomposição, né, vai ser uma constante dividido pelo primeiro fator, mais uma outra constante dividido pelo segundo fator. Então, agora aqui a gente vai colocar tudo sobre o mesmo denominador. Né? E aí aqui em cima vai ficar o quê? Vai ficar A, que multiplica 1 mais U, mais B, que multiplica 1 menos U. Então, isso daqui é A mais B, mais U, que multiplica A menos B. Tá? Sobre isso daqui que é 1 menos U ao quadrado. Então, aqui o numerador aqui, né, tem que ser igual ao numerador aqui. Então, ou seja, daqui a gente tira duas equações. Né? Aqui o termo constante tem que ser igual a esse termo constante. Então, A mais B tem que ser igual a 1. E o termo que está multiplicando U aqui tem que ser igual ao termo que está multiplicando U aqui, que vai ser 0. Né? Então, A menos B tem que ser igual a 0. Então, para resolver, eu posso somar essas duas equações aqui. Então, eu vou ter A mais A, que é 2A, B menos B, que é 0, igual a 1 mais 0, que é 1. Então, daqui a gente tira aqui A é igual a 1 meio. E dessa equação aqui, a gente tira que A é igual a B. Né? Então, quer dizer que o B é igual a 1 meio também. Então, aqui a gente encontrou essas duas constantes, então a integral que a gente quer resolver é essa daqui, né, que é menos a integral de 1 sobre 1 menos u ao quadrado du. Isso daqui vai ser igual a menos a integral 1 sobre 1 mais menos u ao quadrado é igual a, que é 1 meio, né, vezes 1 menos u, mais b, que também é 1 meio, né, sobre 1 mais u du. E aí agora, bom, isso daqui é a mesma coisa que aqui eu tenho menos 1 meio, né? Menos isso 1 meio, e a integral de 1 sobre 1 menos u ao quadrado. Isso vai ser ln, ou melhor, isso vai ser menos ln de 1 menos u. Tá? Dá para fazer uma substituição aqui, né? A gente vai chegar nessa função aqui, agora mais 1 meio, aqui de novo a integral de 1 sobre 1 mais u, isso vai ser ln de 1 mais u, e mais uma constante. E aí isso daqui a gente pode reescrever esse 1 meio, tá? E na verdade esse menos aqui está multiplicando ambas essas integrais, né? Então esse menos aqui também está multiplicando. Deixa eu colocar assim, então. Esse 1 meio aqui aparece em ambos os termos aqui, então vou colocar em evidência. Esse menos já estava aqui, tá? Então eu tenho isso daqui. Então esse 1 meio eu posso passar para dentro multiplicando, tá? E
além disso, eu posso passar para dentro do logaritmo. A gente lembrar daquela regrinha, né, que a ln de x é a mesma coisa que ln de x elevado na a. Tá? Então, eu vou ter menos, aqui eu vou ter menos ln de 1 menos u na 1 meio, e aqui mais ln de 1 mais u na 1 meio. Então aqui eu vou ter ln, né, menos com menos vai dar mais, então ln de esse elevado na 1 meio é raiz, né, então eu vou ter isso daqui, e aqui eu vou ter menos com mais menos ln de raiz de 1 mais u. E se a gente lembrar daquela outra regrinha do logaritmo, né, ln de a menos ln de b, isso daqui é ln de a sobre b. Então isso daqui é a mesma coisa que ln de raiz disso daqui dividido por isso. Né? Então 1 menos u dividido por 1 mais u. Tá? Então a gente chegou nisso daqui. E claro, mais a constante, né, porque é uma integral indefinida. E agora a gente tem que voltar para t. Tá? Então essa integral aqui está dando bastante trabalho. Qual foi a substituição que a gente fez antes dessa? Foi essa daqui, né? U era igual a cosseno de x. Então, o meu U é igual a cosseno de x, tá? Aqui eu vou fazer uma outra manipulação que é o seguinte, tá? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 menos U. 1 menos U. Então, eu tenho 1 menos U vezes 1 menos U dividido por 1 mais U, né, que é isso daqui, vezes 1 menos U. Tá? Então, isso daqui vai ser logaritmo. Aqui em cima, eu vou ter 1 menos U elevado ao quadrado. E aí, isso vai sair da raiz. Né? Eu vou ter raiz disso daqui ao quadrado, então cancela. E aqui embaixo, eu vou ter raiz de 1 menos U ao quadrado. Tá? Então, eu tenho isso daqui. Então, voltando para x, o meu U é igual a cosseno de x. Tá? Então, isso daqui, né, o que vai ser? Isso daqui vai ser logaritmo de 1 menos cosseno de x dividido por raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tá? Mais a constante. Agora aqui, 1 menos cosseno ao quadrado é igual a seno ao quadrado. Então aqui eu tenho raiz de seno ao quadrado. E isso é igual a seno. Então isso aqui é logaritmo de 1 menos cosseno de x dividido por seno de x e mais essa constante. Tá? Então aqui a gente voltou para x, né? E na verdade, aquilo lá é o valor apenas dessa integral aqui, né? Então a nossa solução tem mais essa secante aqui, né? Não é secante ao quadrado, é só 1 sobre cosseno, então é secante. Tá? Então o valor da minha integral, né, é a minha solução em x por enquanto é secante de x mais isso daqui, que é logaritmo de 1 menos cosseno de x dividido por seno de x mais essa constante. Tá? Então em x esse é o meu resultado por enquanto. Agora a gente tem que voltar para t, né? Porque, lembrando, lá em cima a gente começou em t e aí a gente foi para x através dessa substituição aqui. Então agora a gente tem que voltar para t. Tá? E aí como é que a gente vai fazer isso? Bom, né, a minha substituição é t igual a tangente de x. Tá? Então a gente vai criar aqui um quadradinho, né, que satisfaça isso daqui. Então se eu chamar esse ângulo aqui de x, tangente de x é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Então, se eu fizer esse triângulo com esse lado igual a t e aqui esse lado igual a 1, então nesse triângulo aqui, tangente de x é igual a t sobre 1. Né? Então é igual a t. Então a primeira coisa que a gente precisa é secante de x. Secante é 1 sobre cosseno, então o que a gente precisa na verdade é seno e cosseno de x. Né? Então se aqui é 1 e aqui é t, a hipotenusa, né, por Pitágoras, vai ser raiz de 1 mais t ao quadrado.
E aí a gente consegue tirar, né? Seno de x é cateto oposto, que é t sobre a hipotenusa, que é a raiz de 1 mais t ao quadrado, e cosseno de x é cateto adjacente, que é 1 sobre a hipotenusa, que é raiz de 1 mais t ao quadrado. E aí é só substituir aqui nessa expressão. Né? Então eu tenho secante de x, que é 1 sobre o cosseno, que é isso daqui, mais logaritmo de 1 menos o cosseno, então 1 menos 1 sobre raiz de 1 mais t ao quadrado, dividido por seno, que é t sobre raiz de 1 mais t ao quadrado, tá? Mais a constante. E aí é só fazer, simplificar, né? Então aqui eu tenho 1 sobre raiz, isso é a mesma coisa que raiz de 1 mais t ao quadrado. E aqui, logaritmo. Aqui eu posso, esse 1 eu posso substituir por raiz de 1 mais t ao quadrado, dividido por raiz de 1 mais t ao quadrado. Né? 1 é igual a isso daqui. Então aqui eu já vou, aqui vai ficar sobre o mesmo denominador, então eu vou cancelar isso daqui com isso daqui. Então vai sobrar raiz de 1 mais t ao quadrado menos 1, que é isso daqui, dividido por isso daqui, que é t. Tá? E aí mais a constante. E aí finalmente a gente chegou no valor dessa integral aqui em cima. Tá? Então esse exemplo aqui foi um exemplo bem demorado, bem trabalhoso. Tá? Primeiro, a gente tem que saber identificar qual substituição que a gente vai fazer. Né? Então isso é comparando a expressão que a gente tem aqui com as identidades trigonométricas, tá? Escolher a identidade certinha. Depois disso, tá? Mesmo fazendo essa substituição, a gente chegou numa integral, né? Essa integral aqui, que ainda assim não era uma integral tão simples. Então, primeiro a gente fez a integração por partes, e aí a gente chegou nisso daqui, tá? E aí essa integral aqui, de novo, integral de 1 sobre seno, tá? Também ela não é tão simples, tá? Tem um truquezinho, né, que é multiplicar em cima e embaixo por seno. E aí com isso a gente, né, fazendo uma substituição, a gente chega numa integral de uma função racional. Para calcular a integral dessa função racional, a gente precisa utilizar frações parciais, e aí resolvendo, né, a gente consegue finalmente resolver essa integral. E aí depois é só voltar, né? Voltar primeiro para x e aí depois para t, que era a variável original, tá? Então, integral bem trabalhosa. Deu para usar bastante coisa que a gente aprendeu essa semana aqui. Próximo exemplo é o exercício 20, tá? Então, calcular essa integral aqui. Então, aqui essa integral, né, já tem senos e cossenos, né? Então, olhando para essa integral aqui, tá? Parece que eu vou fazer uma substituição que é u igual a seno de θ, tá? Porque eu tenho aqui essa composição com seno, né? E aqui em cima eu tenho o cosseno, que é a derivada do seno. Então, vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, eu tenho o meu du, isso vai ser cosseno de θ de θ. Então, essa integral aqui vai ser igual à integral. Bom, cosseno de θ de θ, isso é du. E aqui vai ficar raiz de 2 menos seno ao quadrado, é u ao quadrado. Tá? Então, eu tenho essa integral aqui. E aí, agora, essa integral aqui, né, eu tenho aqui no denominador o equivalente a, a ao quadrado menos u ao quadrado. Tá? E aí, nesse caso aqui, né, eu tenho uma constante ao quadrado menos a variável ao quadrado. Se a gente voltar lá para as identidades trigonométricas, as identidades trigonométricas são essas aqui. Né? Eu tenho uma constante, né, que é a ao quadrado menos u, a variável ao quadrado. Né? E se eu olhar para cá, a identidade que mais se aproxima disso é essa daqui. Né? Eu tenho constante menos a variável ao quadrado. Tá? Então aqui a gente vai fazer a substituição u igual a
seno de x, tá? Só que com esse a aqui, eu tenho que colocar esse a também na substituição, né? Então a substituição na verdade vai ser o igual a seno de x, tá? A gente já vai ver por que desse a aqui. Então no meu caso, né, eu tenho a ao quadrado é igual a 2, então isso quer dizer que o meu a é raiz de 2, tá? A minha substituição vai ser u igual a raiz de 2 vezes seno de x. Então, fazendo isso daqui, né, isso quer dizer que o meu du vai ser raiz de 2 cosseno de x dx, tá? Então, a minha integral, essa integral aqui, como é que vai ficar? Vai ficar a integral de du, que vai ser isso daqui, então, raiz de 2 vezes cosseno de x dx, dividido por raiz de 2 menos, e aqui u ao quadrado, essa coisa aqui ao quadrado, então vai ficar 2 seno ao quadrado de x, tá? E aí nota, né, que a gente quase voltou para essa integral aqui, tá? Quase, porque agora aqui, bom, eu tenho raiz de 2 cosseno de x dx, dividido por, aqui embaixo eu vou poder tirar esse 2 da raiz, né? Eu vou colocar ele em evidência, então vai ficar raiz de 2 que multiplica a raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. E aí agora, né, por que isso foi bom? Aqui vai cancelar essa raiz de 2, e aqui agora eu tenho 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado de x. Então, raiz de cosseno ao quadrado de x é cosseno de x. Então, isso vai cancelar com esse cosseno aqui em cima. Então, isso daqui vai ficar simplesmente a integral de 1 vezes dx. Ou seja, isso daqui é x mais uma constante, tá? Então, fazendo isso, né, fazendo essa troca aqui, a gente conseguiu simplificar bastante essa integral. Conseguiu resolver ela. Agora a gente precisa voltar para θ, né? Então, primeiro a gente vai voltar para u. Então, a substituição que a gente fez foi essa daqui. Na verdade, essa daqui, né? Com raiz de 2 aqui. Então, a gente tem x aqui. O que é x? Bom, a substituição foi raiz de 2 seno de x igual a u. Então, eu vou isolar o x. Né? Isso quer dizer que, bom, seno de x é u sobre raiz de 2. E aí, portanto, x é igual a arco seno de u sobre raiz de 2. Tá? Então, o x é isso daqui. E aí, agora, isso quer dizer, né, então, que a minha solução, né, em termos de u, é arco seno de u sobre raiz de 2 mais constante. Agora, voltando para θ, né, qual foi a minha substituição? A minha substituição foi u igual a seno de θ. Então, em termos de θ, isso daqui é arco seno de u, que é seno de θ dividido por raiz de 2 mais uma constante. Tá? Então, aqui está, né, o valor dessa integral aqui. Tá? Então, nesse caso aqui também é um pouco diferente, né? Primeiro a gente precisa, a gente já está com uma integral em senos e cossenos, a gente faz uma substituição, chega aqui, e aí aqui a gente faz a substituição certinha para conseguir calcular essa integral. Então, notem aqui que eu posso fazer o processo, eu posso pensar assim, né? Eu tenho essa integral aqui, tá? Se eu fizer essa substituição aqui, o igual a seno de θ, se não prestar atenção nesse 2 aqui, eu vou chegar nessa integral aqui que eu não sei resolver, tá? Então eu posso pensar nesse passo aqui como sendo uma substituição trigonométrica fracassada, porque essa substituição não deu certo. Tá? E aí a substituição certa, né, que vai funcionar, é essa daqui que foi o que a gente fez. E para finalizar esse exemplo aqui, tá? Então aqui eu vou colar de novo aqui as minhas identidades trigonométricas, tá? Então aqui a gente tem, bom, isso daqui é a integral de raiz de 2 até 2,
Tá, aqui eu já vou começar a ajeitar. Eu posso pensar assim, né? Aqui eu tenho todas as identidades com 1, né? Somando ou subtraindo 1. E aqui eu tenho 4. Então eu vou colocar esse 4 em evidência. Tá? Então isso aqui vai ser a raiz de 4 que multiplica x² sobre 2, né? Menos 1. Tá? E dividido por x. Então isso dx, né? Então isso é a mesma coisa que 2, vou tirar esse 4 da raiz, a integral de raiz de 2 até 2, e aqui esse 2 aqui embaixo eu vou colocar dentro desse quadrado, então vai ficar raiz, né, de x sobre raiz de 2 elevado ao quadrado menos 1 dividido por x dx. Tá? Então por que eu fiz isso? Né? Porque agora essa minha expressão aqui, eu tenho x sobre raiz de 2, tudo isso elevado ao quadrado menos 1. E aí, de novo, né? Por que eu vou substituir esse x sobre raiz de 2? Eu vou olhar para cá, então eu tenho aqui função elevado ao quadrado menos 1. E aí, comparando com as identidades, se eu olhar para essa identidade aqui, eu tenho justamente isso, né? Função elevado ao quadrado menos 1. Então, isso daqui, esse x sobre raiz de 2, eu vou substituir por secante de x. Então, essa daqui vai ser a minha substituição. Então, se x sobre raiz de 2 é secante, né? Então quer dizer que, bom, x é igual a raiz de 2. Na verdade, deixa eu usar uma outra variável aqui, tá? Secante de u. Então, x igual a raiz de 2 secante de u. Então, o meu dx, calcular a derivada, isso é raiz de 2. Derivada da secante, qual é que é a derivada da secante? Né? A secante é 1 sobre cosseno. Então, se eu aplicar a regra do quociente, derivada da função de cima é 0, vezes a de baixo, menos derivada da função de baixo, derivada do cosseno é menos seno sobre a função de baixo ao quadrado. Então, isso é seno de u sobre cosseno ao quadrado de u vezes du. Então, isso quer dizer que essa integral aqui é igual a 2 vezes a integral. Aqui eu já posso fazer a substituição, tá? Eu já posso mudar esses limites. Então, para x igual a raiz de 2, tá? O limite inferior aqui. Bom, se x igual a raiz de 2, e eu colocar para cá, eu tenho que raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a secante de u. Tá? Então, aqui é 1. Isso quer dizer que secante é igual a 1 ou cosseno de u é igual a 1. E aí, para qual valor de u eu tenho cosseno valendo 1? Bom, u igual a 0. Tá? Então, aqui a integral vai começar em 0. Né? E para x igual a 2, então se x igual a 2 aqui, eu tenho 2 sobre raiz de 2 igual a 1 sobre cosseno de u, né, que é o secante. Isso é a mesma coisa que dizer que cosseno de u é raiz de 2 sobre 2. E aí, portanto, o meu u é igual a π sobre 4. Né? Cosseno de π sobre 4, 45 graus, é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, a integral vai de 0 até π sobre 4. E aí, fazendo a substituição, então eu tenho aqui raiz de x sobre raiz de 2, que é secante. Então, eu tenho secante ao quadrado de u menos 1, dividido por x, que é raiz de 2 secante de u, vezes o meu dx, que é raiz de 2 vezes seno de u du sobre cosseno ao quadrado de u. Tá? Então, esse raiz de 2 cancela. Aqui eu tenho raiz secante ao quadrado menos 1, isso é tangente ao quadrado, né, por causa dessa substituição, dessa identidade. Então, raiz de tangente ao quadrado é tangente de u. Né? Aqui eu tenho secante no denominador. Né? Secante é 1 sobre cosseno, então isso é a mesma coisa que multiplicar por cosseno. Aqui eu tenho seno de u e dividido por cosseno ao quadrado de u du. Tá? Então a gente vai simplificar. Aqui, tangente
Na verdade, eu vou simplificar esse cosseno com esse quadrado. Então, vai ficar tangente e aqui também vai sobrar uma tangente de u. Então, isso daqui é 2 vezes a integral de 0 até π sobre 4 de tangente ao quadrado de u du. Tá? E aí, de novo, como é que a gente vai calcular essa integral aqui? Tá? Na verdade, para calcular essa integral aqui, coincidentemente, vai utilizar essa mesma identidade aqui. Eu vou trocar tangente por secante ao quadrado menos 1. Então, isso daqui é 2 vezes a integral de 0 até π sobre 4 de tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado de u menos 1 du. Tá? Por que eu fiz essa troca aqui? Porque a integral de secante ao quadrado eu sei, né? É a própria tangente. Então, isso daqui é 2 vezes a integral de secante ao quadrado é tangente de u, e a integral de menos 1 é menos u, aplicado de 0 até π sobre 4. Então, isso daqui é 2 tangente de π sobre 4 menos π sobre 4, né? Aplicando no limite superior, menos, agora no limite inferior, é tangente de 0 menos 0, que vai dar 0. Né? Então, isso daqui é 2 vezes tangente de 45 graus, isso é 1, menos π sobre 4. Tá? Então, isso daqui é 2 menos π sobre 2, que é o valor dessa integral aqui. Tá? Nesse caso, eu não preciso voltar para x, né? Porque eu já transformei os limites de integração aqui. Tá? Então, esse daqui é o resultado dessa integral.